Hoje nós vamos falar a respeito da questão de um tema muito importante na psicologia junguiana, que são os opostos. Afinal de contas, o que nós somos? Certos ou errados? Bons ou maus? Esta noção de oposição, ela aparece na narrativa junguiana como um aspecto muito importante. Por quê? De alguma maneira, nós fomos criados, nós aprendemos durante todo o nosso processo de configuração, todo o nosso processo de formação, a tentar discriminar o que uma coisa é do que uma coisa não é. E, de alguma maneira, nós fomos induzidos, nós fomos levados a pensar usando princípios históricos, princípios da lógica, que dominam, de uma certa forma, a nossa maneira de pensar. Princípios da identidade, princípios da igualdade, princípios da não contradição. Esses são princípios bastante antigos que aparecem desde o Parmênides, Aristóteles, enfim, onde que nos diz uma coisa, ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso seria uma contradição, isso seria um paradoxo. Entretanto, o Jung vai nos dizer que, se para a consciência essa separação, essa unilateralidade em relação aos opostos, ela é fundamental, e lá no Arquétipos do Inconsciente Coletivo ele vai dizer a consciência é quase que incapaz de imaginar os opostos como uma unicidade. Mas no inconsciente, na estrutura que sustenta tudo que aparece na consciência, os opostos, os paradoxos ou as antinomias, elas estão, de alguma maneira, configuradas. Elas só não aparecem assim na consciência. E ele diz, para o inconsciente, os conteúdos são paradoxais e antinômicos por si mesmo, inclusive a categoria do ser. Ou seja, o que ele está nos dizendo? Que o ser só é ser na sua integralidade se ele comporta nele o seu oposto, a sua antinomia. Ou seja, o ser só é ser quando não é. Eu só sou quando não sou. Esta noção de que os opostos antinômicos constituem a integralidade, ela é fundamental. E eu gostaria de fazer uma aproximação, porque essa noção, ele diz, ela vai aparecer na narrativa junguiana em vários lugares, mas em especial nos 7 Sermões dos Mortos, quando Jung fala do pleroma, ele vai dizer plenitude, dá-se o nome de pleroma. E as qualidades do pleroma são antinomias. O bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a treva, o quente e o frio, enfim, todos esses aspectos que, de alguma maneira, aparecem para a consciência como elementos separados, eles estão conectados. Isso é muito importante quando ele vai falar da energia psíquica, ele fala, é o sim que regula o não. É o não que regula o sim. Para que a energia psíquica progrida, para que o fluxo da vida ande, é necessário que os valores possam, de alguma maneira, se equilibrar. Claro que não igualmente. Precisa que um deles esteja um pouco mais à frente que o outro para que haja um movimento e assim a energia psíquica e assim a vida possa fluir. Mas, de uma certa maneira, o que ele nos diz é que esta noção de opostos, de antinomia, é que vai configurar tudo que aparece na consciência. E eu vou trazer aqui uma aproximação importante com um autor que ele toma como um autor importante, ele cita várias vezes, que é o Heráclito. E o Heráclito nos diz, o contrário é convergente, e dos divergentes nasce a mais bela harmonia. Veja que a mais bela harmonia é o resultado de forças em contrário. A harmonia visível esconde a tensão não visível. Essa tensão é a mais bela harmonia. Ou seja, o que o Heráclito está nos dizendo? Que é o sim que, de alguma maneira, em tensão com o não, regula para que algo apareça
como harmonia. As coisas são como são porque os opostos estão sustentando entre si uma relação de tensão. Então, não é a ideia de resolver a tensão, não é eliminar a tensão, afinal de contas, o pólemos, diz Heráclito, a tensão, o combate, é o que é comum, e ele é de todas as coisas pai e de todas as coisas rei. O divergente consigo mesmo concorda. Percebe que essa noção ela é muito próxima do que Jung vai usar na noção de oposto. Mas não é uma oposição simples, não é qualquer oposição. Não é como dizer uma oposição de que essa mesa não é amarela. Isto não é uma negação determinada, isto não é uma antinomia. Antinomia é quando a negação de um termo leva necessariamente ao outro. Ao dizer que uma coisa não é certa, eu estou dizendo que ela é errada. E aí nós temos uma antinomia. Então, esta noção de antinomia, ela vai aparecer na narrativa engana de maneira bastante importante. Ele fala que o objeto da ciência tem propriedades que, por hora, só podem ser aprendidas através de antinomia. Ele dá alguns exemplos, como psique e corpo aparecendo como antinomia, como individual e genérico aparecendo como antinomia. Enfim, eu gostaria só de trazer essa aproximação para que nós pensemos. Afinal de contas, nós somos o quê? Nós somos universais ou somos singulares? Do ponto de vista junguiano, esta antinomia nos constitui. Nós somos ao mesmo tempo universais, porque todos os atributos que a gente possa falar a respeito de cada um de nós são atributos universais, mas eles se singularizam na sua composição em cada um de nós. Por isso, nós somos uma composição de universais. Nós somos, ao mesmo tempo, universais no padrão arquetípico, que é genérico, e, ao mesmo tempo, singulares na composição que configura cada um dos complexos. Nós somos, ao mesmo tempo, determinados na configuração dos complexos e indeterminado na constante mudança que reconfigura. Nós somos uma indeterminação determinada.